Fala galera, hoje nós estamos aqui com mais um assunto polêmico no nosso quadro Máxima Explica. E hoje nós vamos falar sobre delaminação. Estou aqui com o Henrique e ele tem experiência nesse ramo também, aqui um dos nossos representantes da Máxima Blindados. E ele vai me ajudar a tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Inclusive nós fizemos um vídeo aqui na semana passada, ele está aqui no nosso canal, explicando a diferença de um vidro de 5 anos para um vidro de 10 anos. Assiste esse vídeo que ele vai implementar mais ainda dentro desse assunto. Não é isso, meu diretor? Só isso, Afonso. Bom, delaminação é um assunto que para o mundo dos blindados é muito recorrente e as pessoas não entendem muito bem o que é uma delaminação, como ocorre. E hoje a gente vai passar um panorama geral para as pessoas identificarem e entenderem aquilo, né? E saber também como resolver. E também como resolver, que é muito importante também, tá? Vem com a gente, acompanhe o nosso canal. Henrique, vamos lá. E a primeira pergunta que eu vou te fazer é o que aparece aqui muito pra gente. Quando que ocorre uma delaminação? Bom, como a gente já disse em outros vídeos, né? Existem vidros de 10 anos de garantia e vidro com 5 anos de garantia. Que o que mudam neles são os compósitos do vidro, né? Bom, a delaminação ocorre basicamente nos vidros com 5 anos de garantia, tá? Por causa da composição do vidro mesmo. Então imaginemos aqui, a gente está com essa Mercedes aqui hoje, ela apresenta um quadro de delaminação inicial. O vidro blindado ele é feito em camadas e lâminas, como também já foi explicado aqui pela Máxima. A última camada dela chama-se policarbonato, tá? O policarbonato, para simplificar um pouco mais, você imagina que ele é uma placa plana, como se fosse uma sulfite, e abaixo dele existe uma dupla face que faz aderência dessa placa com o vidro, com a lâmina de vidro. Quando é feito o vidro blindado, quando é produzido, ele é curvado na máquina para ficar no formato do carro mesmo, né? Dependente de carro, tem carro que o vidro é mais curvo, outros menos, e ele é feito nesse formato mais curvo. O que acontece? O policarbonato, com o passar dos anos, ele tenta voltar ao estado natural dele, que é plano, como se fosse uma folha de sulfite plana. Esse processo ele acaba forçando e descolando essa película, que é uma dupla face, que a gente pode dizer assim, né? Então o vidro começa a apresentar algumas bolhas com o passar dos anos. O tempo que isso ocorre é muito questionado também, né? As pessoas sempre questionam isso é muito interessante, porque a gente que trabalha nessa área, a gente sabe identificar. Sim. Mas as pessoas que estão acompanhando esse vídeo, de repente ela não consegue olhar e identificar um tipo de delaminação. Sim. Então, eu queria que você me ajudasse a explicar para as pessoas que estão nos acompanhando como identificar, porque tem vários tipos de delaminação. Como identificar? Exato. A delaminação ela tem a inicial, que ela começa em pequenas bolhas, né? Que a gente consegue identificar só olhando muito próximo ao vidro mesmo. A uma média distância a gente não vai conseguir identificar. Tem bolhas maiores que tomam praticamente o vidro todo e algumas bolhas esbranquiçadas, né? Que o pessoal vê, tipo, parece que está sujo o vidro, manchado, mas na verdade é uma contaminação de material dentro do vidro. Então, assim, é um vidro que além do processo de delaminação passa por um processo de contaminação. Quando a fita dupla face que a gente falou aqui agora, ela perde aderência, ela começa a esbranquiçar como se fosse juntando um pouco de poeira, algumas impurezas, né? Aqui nesse caso a gente tem um tipo de delaminação que a distância média ou curta a gente consegue identificar, a longa não. É um princípio de delaminação, tá? A gente pode mostrar aqui como que funciona. O vidro começou um desplacamento, lembrando que esse carro aqui, essa blindagem, ela tem mais de 5 anos, tá? São vidros de qualidade e tudo mais, mas após esse prazo de 5 anos, ele começa a abrir algumas bolhas, o que é natural, tá? Vamos sempre frisar isso. Delaminação no vidro blindado não é um defeito do vidro, e sim é o processo natural dele, tá? Depois da garantia dos 5 anos, 6 anos começa um processo de delaminação natural, tá? Como eu disse, a placa tenta voltar para o estado plano dela. Aqui a gente tem um pequeno detalhe, o início da delaminação, tá? Esse carro aqui começou a apresentar essa mancha, essa bolha aqui, o cliente me questionou, não sei se no vídeo fica tão visível por conta da iluminação, mas eu acredito que dê para enxergar aqui um risco, né? Como se fosse um líquido, né? Exatamente. Como se fosse um líquido. Agora mostrando por dentro do carro vai ficar um pouco mais fácil de entender a questão que eu comentei sobre a aderência dessa placa com o vidro, né? A gente consegue notar que quando você pressiona essas bolhas, ela de alguma forma tenta voltar a aderência dela, mas ela começa a perder e começa a abrir novamente, tá?
a gente consegue até passar o dedo aqui, a gente consegue notar que ela tenta voltar. Henrique, uma coisa muito interessante, que a gente também recebe muito essa pergunta, e até para um pouco para a gente entrar nesse assunto, né? Vidro blindado, ele segura o tiro, a bala? Então, o vidro Quando blindado, delaminado? quando começa a delaminação, a orientação sempre é procurar uma empresa certificada para resolver esse problema. Porque o vidro blindado, por mais que algumas pessoas dizem, mas o vidro sem o policarbonato ou delaminado não vai ter influência nenhuma com tomar um disparo. Eu já vi ou muita coisa do gente tipo. falar isso realmente. Na internet se fala muito disso, né? Tem até alguns vídeos aí na internet mostrando. Sim, às vezes as pessoas começam a orientar de algum caso que eu ouvi falar que não passou a bala. Mas a gente não pode brincar com a segurança, né? Exatamente, O vidro blindado, quando começa a delaminação, você tem que imediatamente procurar uma empresa certificada como a Máxima Blindados. O vidro blindado sem o policarbonato ou com ele desplacado, possivelmente num disparo, num acidente desse tipo, uma tentativa de assalto, pode ser que a bala não passe, mas o estilhaço com certeza vai para dentro do carro. Como também pode acontecer da bala passar. Pode acontecer, assim, Tudo ninguém do quer calibre. pagar. Eu não quero correr o risco. Aqui a gente prefere também não pagar para ver. Verdade, então, assim, verdade. compensa Na muito dúvida. mais investir na sua segurança do que não ter como investir depois. Né? Exatamente. E uma pergunta muito interessante também apareceu uma oportunidade. Carrinho blindado, um Honda Civic, um Corolla no precinho e os vidros estão delaminados. Vale a pena, meu diretor? Me ajuda aí, que eu também tenho essa curiosidade. Afonso, é aquilo, né? A gente também tem que pensar naquilo. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Aquele ditado. Um carro mais antigo, com vidros delaminados, pode ser interessante até certo ponto. Às vezes a pessoa olha assim, tem umas delaminações do vidro, mas isso, como eu já vi diversas pessoas dizendo, isso não me influencia esteticamente, eu vou colocar um insufilme por fora do vidro para esconder a bolha e vai estar tudo certo, né? Verdade. Continua com a delaminação. Esteticamente vai mudar? Pode ser que sim, mas continua com a delaminação e o risco é muito grande de você estar guiando um carro desse. Então assim, vai comprar um carro usado blindado? Legal, é interessante, mas faça uma avaliação antes de fazer a aquisição de um carro blindado antigo, porque às vezes o barato pode sair muito caro. Então, assim, a gente até orienta. Aqui na Máxima Blindados a gente faz esse processo de avaliação também, até para o cliente não entrar numa furada. E ficar aí sem um suporte profissional, né? Exatamente. E uma outra pergunta para a gente encerrar. Vidro delaminado, eu posso ter problema com fiscalização? Boa pergunta. O pessoal também acredita que o vidro blindado, delaminado, ele vai te prejudicar só na estética, funcional, ele fica vulnerável e também para fins de fiscalização. Polícia Rodoviária Federal, ela pode sim, numa blitz da vida, parar e questionar isso. Imagina só, você tem um carro com vidro blindado lá, o para-brisa está delaminado, mas você não liga muito. Em uma blitz você acaba sendo parado. Correndo o risco de ficar com o veículo retido, né? E o veículo é recolhido. Recolhido, né? Nem retido. Isso é algo muito grave, porque assim, para você remover o veículo de um pátio, né, você precisa sanar o problema, né, pagar diárias de pátio, multa e sanar o problema. Como você vai sanar um problema dentro de um pátio? A troca de um vidro dentro de um pátio. Sem entendeu? Então, é inviável fazer essa troca dentro de um pátio, porque a gente precisa de uma estrutura toda bem equipada para poder fazer essa troca desse vidro. Então, por isso a gente sempre fala, não espera o pior acontecer. Vem aqui, procura uma empresa certificada, com uma Máxima Blindados, que a gente vai resolver esse problema para você, para não correr nenhum risco de vida, nem de fiscalização. É isso aí, galera. Esse foi o nosso quadro Máxima Explica. Quer acompanhar conteúdos diários? Segue a gente no nosso Instagram. Todo dia tem um conteúdo novo no nosso Instagram. Inclusive, eu vou deixar o link dele aqui na nossa descrição, tá bom? Segue lá e também tem promoções. Mês a mês a gente cria uma promoçãozinha nova, tá bom? Segue lá. Então, esse foi o nosso Máxima Explica com o meu diretor Henrique. Aquele abraço. Forte abraço, pessoal.